Mateus capítulo 14, versículo de número 23. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Perceba que quando Cristo Jesus olha para Pedro e diz: vem, Pedro, se enchendo de toda a autoridade, de toda a confiança, ele foca em Cristo Jesus e, descendo do barco, ele anda sobre as águas. Por todo o tempo em que Pedro estava concentrado e focado em Cristo Jesus, ele andava por cima da circunstância. Mas repare uma coisa, quando Pedro ele tira os seus olhos de Cristo Jesus e começa a observar a situação, a circunstância, ele começa a sentir medo. O medo, ele é capaz de nos tirar o foco, de aprisionar, de escravizar a quem ele se apropria. O medo fez com que Pedro tivesse dúvida, e ao ter dúvida, Pedro começou a afundar. Medo é sinônimo de falta de confiança. Quando nós temos medo, nós demonstramos que nós não temos confiança no nosso Pai Celeste.